Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, conosco permaneça, né, gente? Agradecer esse frio gostoso, né? Que assim a gente pode pegar os nossos casacos e vestir, para a gente ficar um pouquinho diferente, né? Porque roupa de frio nos deixa diferente, né? Mais gordinho, mais cheinho, né? Mas isso faz parte. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus essa nossa oportunidade do dia de hoje e agradecer a espiritualidade da casa que tanto nos auxilia com esses nossos trabalhos, né? Apesar das nossas dificuldades do dia a dia, nossos trabalhos, de tantas coisas, mas a gente está sempre seguindo em frente e sem parar, né? Mesmo que seja devagar, e a gente vai chegar lá uma hora, tá? Então vamos fazer uma prece de Pai Nosso e em comunhão com o nosso aqui estamos para essa noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Porque então fica à vontade. Obrigado. Queridos irmãos, vou reafirmar o boa noite que a nossa querida irmã na prece inicial nos fez, que tranquiliza nossos corações, e mostrar a minha alegria de estar aqui mais uma vez. Convite que me foi estendido semana passada. Fico muito feliz de ser lembrado. Isso traz para nós importante na nossa jornada evolutiva, de poder juntos, aqui presencialmente, né, que estamos aqui presentes, e nas redes sociais que nos assistem, essa vibração, essa troca de energias, quando nós falamos, todos nós aprendemos. Não é só devolver, e sim receber, porque todos nós sentimos essa vibração que vem do alto, trazendo inspiração, intuição, e a gratidão é muito grande. Devo externar isso. E agradecer sempre a casa, né, todas as pessoas que nela fazem parte, corpo diretivo, pessoas que colaboram de uma forma ou de outra, para que nós possamos estar aqui, conversando um pouquinho. E na noite de hoje, nessa noite pós-São João, falando um pouco de uma mensagem da Boa Nova, falando dos ensinamentos de Jesus, que é aquele que nos traz sempre a palavra esperança. E falar de Jesus é falar do mandamento maior, trazer o mandamento maior em todas as instâncias que nós trazemos a Boa Nova. De certo que hoje estamos passando, o planeta está passando por situações de atribulação, conflitos bélicos, conflitos raciais, étnicos, inclusive até uma polarização religiosa, inclusive aqui no nosso país. E isso é importante, nós estarmos sempre atentos a isso, porque nós fazemos parte do contexto, todos nós, ninguém está alheio ou a parte de algo que nós chamamos mais completo, que Deus nos deu, que nós chamamos humanidade. Então nós precisamos estar sempre
atentos ao que nos acontece, o que acontece ao nosso redor, porque fazemos parte, e de uma forma ou de outra, ou participando em pensamentos positivos, em oração, que é esse o nosso objetivo sempre quando viemos às nossas casas espíritas ou em outro lugar de reuniões onde se fala do amor, esse é o objetivo, de transmitir luz e paz a todos. E hoje, falando desses momentos, até parece estranho falar do mandamento maior, que é aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, é aquela justamente isso, da gente fazer parte desse conjunto da obra. E dentro desse tema está algo que nós vamos vivenciando durante a nossa existência terrena e que aos poucos vamos adquirindo em experiência, que nós aqui na doutrina espírita chamamos de transformação moral. E na noite de hoje, o nosso tema que foi escolhido está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 7, a necessidade da caridade, que está assinada pelo apóstolo Paulo. E é justamente isso que eu vou trazer nessa noite, essa palavra caridade, que está inserida nesse contexto do mandamento maior. E eu queria ler um trecho desta passagem do apóstolo Paulo, em que ele fala sobre a caridade, que está na sua primeira epístola, que ele dirige aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 ao 7. Muitos já devem conhecer, já ouviram isso numa música do Legião Urbana. Muitos talvez nem sabiam que era de Paulo que ele extraiu essa música. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que toca. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse as montanhas, e não tivesse amor, de nada seria. Essa foi o nosso início, que é só ir nessas palavras de Paulo, já traz para nós profundo bem-estar sobre a caridade. Mas convém falarmos mais um pouquinho e aprofundarmos um pouquinho mais, que inclusive na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que fazem um conjunto, que respondem a ele as perguntas, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. Eles respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí vocês podem ver que está inserido nessa resposta dos espíritos superiores o mandamento maior, perdão das ofensas, imperfeições alheias. E o conceito que nós temos da palavra caridade, aproveitando que nós estamos falando dela, vamos trabalhar a caridade um pouco. Ela deriva do latim caritas, vocês devem ter ouvido falar, caritas, as preces de caritas, mas aqui no caso que significa a essência, o amor, o afeto. Então ela traz esse conteúdo, esse conceito que Paulo já ali no início traz para nós, que sem amor de nada valeria ter tudo, ter conhecimento, ter tudo, se você não compartilha com o seu próximo. E quando você compartilha é porque você já aprendeu a lei do amor, o mandamento maior. Mas
Existe uma questão que sempre nós temos que falar. Quando nós pensamos em caridade ou conversamos caridade com alguém, já vem em mente algo de material, físico, que é uma esmola, eles chamam esmola, uma ajuda, em qualquer instância, material. E muitos dizem que não há aí algum significado, mas há sim, meus senhores. Existem sim. Porque é o primeiro passo que nós aprendemos a doar-se de algo nosso para alguém. Então existe um valor sim. É você já se sentir o contentamento de você ter feito a alguém algo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas já é um preâmbulo das nossas vidas. Todos nós começamos assim, de auxiliar o nosso próximo, materialmente. Porque, vejamos bem, vamos combinar aqui, hein? Não é fácil você falar de amor e tudo de uma pessoa que está passando frio num momento como esse. Que está passando uma fome. Não é brincadeira, você nas altas horas da madrugada, é a 0 graus, sei lá, a pessoa com fome. Você não pode chegar e primeiro você tem que alimentar aquela pessoa, para que ele tenha um entendimento físico e capacidade mental para responder àquela atitude de receber também. Olha como tudo vai se como uma corrente, vai se ligando, vai se transformando. E é assim que já começa. E o nosso interrelacionamento com as pessoas. Esse é o início de tudo. Mas, voltando a Paulo, desculpa que eu tenho a rinite nesse frio, é um problema. Voltando ao Paulo, ao nosso apóstolo, ele fala necessidade da caridade. Necessidade. Quando ele fala necessidade, olha, ele ali aprofunda. Nós temos essa busca de nos conhecermos, de trabalharmos em nós. Porque ali ele nomeia algo que é inevitável em nós. Progresso. Porque o Espiritismo fala que nós sempre progredimos. A cada momento. Nós podemos marcar passo, nunca voltamos para trás. Sempre nós temos um caminho, que é o encontro ao Pai Celestial. Porque ele diz nessa necessidade, não como uma obrigação, mas como natural da nossa existência, da nossa vida. É fundamental, é de grande importância. E ela deve ser cumprida pela ação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ação daqui um pouquinho lá na frente. E esse pensamento de Paulo, que traz esse colorário, essa beleza, que é essa necessidade, é onde nós aprendemos a ser pacientes. Ela é branda, ela constrói, ela não tem medo, não é orgulhosa, ela combate o egoísmo. A caridade, ela tem todo esse poder de transmissão quando interagimos. Ela está sempre de mãos dadas com a verdade. Certo que a verdade é uma coisa já bem mais, é uma outra situação, mas não é o momento. Ela suporta os reveses da vida. Crê. E ela vai além, essa caridade que Paulo está citando, ela vai mais além desse nosso primeiro contato com a caridade, que é a doação material física. Passa para um outro patamar, porque ela começa a trabalhar com todos, ela se universaliza dentro de nós. E aí nós começamos a ter algo mais amplo em nossas vidas.
que é isso que ele constrói. E ele cita ali no Evangelho, Paulo, algo interessante. Das 3 virtudes, fé, esperança e a caridade, a mais excelente, a mais excelsa, aquela que ele fala que constrói, é a caridade. Aí nós perguntamos o porquê. Ele é objetivo, Paulo. Ele constrói isso. Por quê? Porque a caridade ela é universal. Ela pode ser praticada por todos, sem exceção. A fé, nós adquirimos, ela é individual. A minha fé, eu vou construindo e deixando ela robusta, eu, toqueton, cada um de vocês, cada um de nós, da forma que como nós vamos construindo a nossa vida de relação. A caridade não. Ela está acesso a todos nós. Basta querer fazer. E parece que a caridade, quanto mais você faz, mais vontade você tem de contribuir-se, de se doar, porque você se sente bem. É a tal lei de ação e reação do retorno. Quando você pratica o bem te retorna, porque você se sente bem. Ela não tem custo. Caridade não tem custo. E aí entra tudo aquilo que eu estava falando, o porquê da ação. A caridade, ela exige um esforço para a nossa transformação moral. Sim, um esforço interior nosso, o nosso conhecimento. Acho que a maioria das palestras, sempre quando se fala dessa transformação, desse conhecimento. E nós devemos nos conhecer. E isso exige esforço, perseverança, força. E essa busca interior tem as suas leis. E nós devemos respeitar as leis. E esse primeiro passo para a caridade se faça presente é a ação. É um tipo de ação. Qual é esse tipo de ação? A gente fala, poxa, eu vou doar. Mas qual a sua finalidade de você fazer a sua doação? Seja ela moral ou física. É desinteressada? É sem apego ou você já está esperando uma recompensa lá na frente? Essa é uma pergunta que não se cala, ninguém está aqui. Mas é uma verdade, a gente às vezes quer, como Jesus fala, dar com uma mão e quer receber com a outra. Jesus falou isso, e às vezes a gente não entende, e às vezes elas vêm à clara. Se torna, o véu cai, e é aqui que Paulo nos fala. Nós exigimos, nós queremos, por mais que a gente tenta que não, uma recompensa de algo que nós estamos... A gente às vezes até reclama, poxa, eu faço e não recebo nada em troca. É complicado. Ou a gente faz ou não faz. Aí fica ao critério de cada um. Mas por isso que a caridade, ela se torna universal nesse quesito. E ela tem várias faces. Ela pode ser em pensamento, pode ser em palavras. Em pensamento é quando nós fazemos as nossas reflexões. Nós analisamos aquilo que fazemos no nosso dia a dia, nós, como eu ajo, como eu atuo em ação, até em pensamentos, porque o pensamento se transforma em ação, para com meus semelhantes. Aí voltamos de novo lá no mandamento maior. Então vejam que tudo tem uma conexão. Não tem como fugir do mandamento maior. Aí você pensa bem, diante do que nós falamos no contexto, do que acontece hoje no mundo, esse momento de conflitos, essas aflições. O que eu emano? O que eu dou de mim? O que eu construo para auxiliar na melhoria desse planeta? O que eu consigo pensar daquele que me faz mal em algum momento? Será que eu já consigo
superar isso é uma coisa complexa. Mas nós temos algo, uma arma tem uma palavra pesada, né? Vamos falar um instrumento, acho que é mais bonito, né? Nós temos um instrumento que nos auxilia em nosso pensamento de doar. Chama-se a oração. Podemos até ver, quando nós encerrarmos, ou todos os trabalhos das casas espíritas, é encerrado com as vibrações. É esse momento que você doa. Isso se chama caridade moral. Aquela caridade desinteressada. Porque nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, estamos recebendo. Estamos conversando, dialogando, sentindo a presença dos nossos mentores espirituais, nossos guardiões, alegres, trazendo serenidade. E no final, a gente transmite esse júbilo, essa alegria a todos os nossos irmãos que necessitam. E isso é a caridade. A caridade em oração, em bondade, ela se faz presente. É aí que mostra que nós estamos avançando. E quando eu falei aqui, será que nós conseguimos pensar bem de quem nos faz mal? Esse é o terceiro mandamento maior, né? Orar por aqueles que nos prejudicam, não falar mal é uma palavra meio complexa também. Prejudica de alguma forma. Será que nós já conseguimos superar? Na maioria das vezes, eu acredito que sim. No momento, não. Mas depois a gente reavalia, a gente já consegue deixar de emanar aquela, como diria Santo Agostinho, anatemas, né? Falar mal de alguém. Nós já deixamos isso de lado. Mas no momento a gente ainda tem aquele rompante, aquele impulso que nos leva a retrucar. Infelizmente. Mas estamos estudando, estamos conversando, sempre esse é o objetivo. A busca da evolução moral e espiritual. E isso de emitir pensamentos benevolentes é aquilo que nós falamos. A ação de não receber algo em troca. Porque quando nós estamos doando, nós estamos alimentando do mais puro do nosso coração, da nossa mais pura vontade de doação, a cura do nosso próximo. E é aí que entra a lei do retorno. Você recebe aquilo em dobro. Às vezes não é aparente, mas Deus sempre traz algo para nós. Está tudo aí. Pode parecer que essas guerras, essa beligerância, essa polarização política e religiosa que está acontecendo, é porque nós não estamos acordados para entender a mensagem divina. Porque, com toda certeza, meus irmãos, nada no planeta acontece sem a vontade que deva acontecer do Pai Celestial. É nós que, como Jesus falou aos apóstolos que estavam ali, homens de pouca fé. Mas é algo a se pensar, porque nós temos o imediatismo. Nós queremos as finalidades das nossas ações e não pensar naquilo que nós podemos congregar e de melhorar. Aí voltando, os nossos pensamentos, mas também as palavras devem ser caridosas. Porque não tem aquela, eu falei sem pensar. Não existe isso. Você pensou, sim. Você pensa e fala. Não existe falar. O falar, ele é uma consequência do seu pensamento, da sua ideia. Você construiu na sua cabeça. E saiu, falou. Pronto. Por isso que quando a gente fala muito de orar, vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar, e é uma verdade. Será que nós conseguimos? Não conseguimos, mas é só dar uma fechada aí no trânsito do Toquetão que já viu, pronto, estragou minha palestra. Estragou meu momento de essa vibração carinhosa que a gente está recebendo. Porque as palavras,
elas mexem com as pessoas. Não parece, mas mexe. Pode alterar o rumo de uma pessoa. Depende de como você fala com a pessoa. Você pode salvar uma vida, como também pode fazer perder uma. Tudo depende de como você se relaciona, a forma como que você já entende a vida de relação com o seu próximo. E é sempre utilizando aquela palavra de esperança. Aí a gente fala, é fácil falar isso. Não, não é difícil. O problema é que nós trabalhamos muito com o egoísmo. Não tenho tempo para isso. Uma pessoa às vezes passa na rua, quer até pedir uma orientação de onde é uma rua, você, não tenho tempo. Você dá com os ombros e vai embora. Às vezes você não atende nem um bom dia, às vezes é dado. A pessoa fica tão introjetada com os seus problemas que acha que só ela tem problemas no mundo. Não, todos nós temos. Então, devemos trabalhar em tudo, porque tudo é de todos é para tudo. Não há diferença, não há preferência, não existe isso com o mundo que nós vivemos. E a caridade em ação é a gente ver essa análise, né? Fazer análise. Como estão nossos atos, como nós marchamos em direção, como se fala muito aí, marcha, Jesus. É até esquisito isso, viu? Você primeiro tem que entender o ensinamento do Mestre, viver ele, para que você sinta e você se realmente veja como um apóstolo de Jesus. Não que não deva dizer que não, você é. Mas que forma você atua? Que forma constrói-se essa vivência de apostolado? Na sua família, com os seus filhos, com a tua mulher, com o teu marido, com os seus amigos de trabalho? Ou será só quando está numa palestra espírita? Ou num trabalho espírita? É no nosso dia a dia que se expressa o ensinamento de Jesus, que vivencia-se esse ensinamento. Às vezes nós temos até que esquecer de nós mesmos. E é isso. Às vezes esquecer nós mesmos é isso. Nós estamos aqui hoje. Nós deixamos um pouco de lado a nossa vida civil e estamos nos dedicando a juntos aqui falarmos dos ensinamentos do Mestre. Então nós deixamos um pouquinho de nós. Nós estamos nos doando. Isso é caridade. Isso é caridade. E certo, meus irmãos, não nos transforma em melhores que ninguém, não. Apenas é uma atitude correta. É a caridade em ação, sem dar com uma mão e querer com a outra. É uma decisão pessoal nossa, de estarmos aqui, de fazermos e procurarmos levar o nosso melhor, do fundo do nosso coração, a todos aqueles que precisam, como nós precisamos também. Porque quando falamos, nós estamos falando de nós também. E para encerrar, fica algo que lá no Evangelho Paulo traz, e a doutrina espírita ela procura trazer algo muito mais profundo, que Paulo universaliza a caridade, e o Espiritismo procura propagar isso de uma forma brilhante, com muito carinho. A máxima lá, quando lemos, fala: fora da caridade não há salvação. Porque ela se assenta num princípio universal. Ela constrói para que todos tenham acesso aos ensinamentos de Jesus. A porta está aberta para que qualquer um dos nossos irmãos possa acessar. Isso é a casa espírita. Essa é a
a identidade, a originalidade. E explica isso, vai explicar os dogmas do fora a verdade não há salvação e fora da igreja não há salvação. Se nós pensarmos, quer dizer que você tem que ir para uma igreja para ser salvo. A doutrina espírita não fala isso para você. Não querendo ser melhor, não é isso. Ela deixa você ser coerente. Deixa você ser caridoso por si só. Traz para você os ensinamentos, estão aí para todos nós. Basta você querer acessar. Basta você caminhar. Você assumir a sua identidade de apóstolo de Jesus. Falar é fácil, louvar, ficar falando é fácil. Mas executar esse princípio do aprendizado. Nós estamos aqui há 2000 e tantos anos falando de Jesus e ainda nem sabemos direito, não vivenciamos o que ele ensinou. Ainda não entendemos muito claramente o que ele quis dizer. Por quê? Não é que não entendemos, cara. É porque nós queremos, ainda somos presos ao egoísmo e ao orgulho. Nós não queremos romper esse laço. Ou estamos a passos de romper a nossa escada evolutiva. Essa é a sintonia que Paulo traz, o apóstolo Paulo nos trouxe da caridade. Um pensamento universal, como falamos, de bondade, de amor, que é a expressão de Jesus. Jesus nos trouxe o amor, a bondade, a compreensão, a humildade, para que nós todos possamos exercitá-las. E é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo que nós daremos continuidade às suas palavras e aos seus ensinamentos. Eu quero agradecer mais uma vez de coração o convite. Estamos sempre abertos a poder vir. Uma boa noite a todos. Que Jesus ilumine o caminho de todos nós. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Então, nós é que agradecemos, né? A nossa oportunidade de aprender mais um pouco, né? Realmente, a caridade é uma coisa que ela não tem medida e não tem parâmetro. Caridade é extensa, qualquer sinal, né? Basta estender a mão, colocar o coração à frente das emoções, não é isso? E aí nós temos a caridade sempre em prática. Então vamos agradecer a espiritualidade, a nossa casa, vamos aproveitar para fazer a nossa prece. Enquanto nós vamos fazendo a nossa prece de encerramento, nós vamos estar recebendo o passe da espiritualidade que vai nos beneficiar com as energias renovadas. Tenha certeza que sobre nossas ideias, nossa cabeça, os nossos mentores, a espiritualidade da casa estará agora nesse momento cuidando da nossa energia para seguir mais uma semana. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E conosco permaneça a nossa Mãe Santíssima, nos envolvendo no seu manto de proteção e isolamento. Que assim seja, graças a Deus.